Olá, sejam todos muito bem-vindos à classe do Sou Mais em Cristo. Essa trimestral, ela corresponde ao quarto trimestre do ano de 2025 da divisão sul-americana. Professora Marcela, fala para nós o que é o Sou Mais? O Sou Mais é o programa de trabalho da classe dos pré-adolescentes e juvenis da nossa igreja. Usando o acróstico SOU, que significa serviço, oração, união e lealdade, aqui eles aprendem muito mais do que o ensino do auxiliar, mas também sobre discipulado, eles aprendem também sobre atividades comunitárias, atividades missionárias, e com isso você tem um desafio a cada dia de aprofundar com eles o amor à palavra de Deus e também a sua rede de comunidade com os amigos da classe. Então seja muito bem-vindo à classe dos juvenis e vem aqui com a gente para aprender como fazer um trimestre muito especial. Vem com a gente! Agora é o momento do acolhimento. O acolhimento é um momento muito especial quando a gente recebe nossos juvenis na classe. Nós trouxemos aqui algumas dicas de incentivo de presença. Lá no Chile, que é um dos locais missionários desse trimestre, e também o Brasil, então nós trouxemos aqui a dica do cacto, que lá no Chile tem o deserto do Atacama, então tem aqui onde eles vão colocar a florzinha do cacto conforme eles vão chegando. Outra ideia é esse mural onde a gente criou aqui com os alpinistas, onde lá no Chile tem muitas montanhas com escaladores, e nós criamos aqui, conforme eles chegam, eles podem escalar a montanha. A professora Lídia vai mostrar ali como foi feito de papelão, nós colocamos uma imagem impressa e nós prendemos bonequinhos que pode ser feito de outro material, como biscuit, ser bonequinho comprado, a gente colocou pedrinha e atrás você vê que foi feito de papelão, tá bom? Esses são os incentivos aí de presença. Muito bem, uma outra sugestão seria um cartaz sobre pegue o que você precisa. Nesse cartaz, ele tem como objetivo o juvenil chegar na classe e retirar aquilo que ele precisa para aquele momento. Então, se ele precisa de saúde, ele vai tirar um papelzinho relacionado à saúde. Se ele é grato a Deus por algo que aconteceu durante a semana, ele pode retirar um relacionado à gratidão. Sobre saúde, às vezes ele precisa de saúde, né? Ele também pode tirar, tá bom? Esse daqui, ele é o pegue o que você precisa, como acolhimento para a classe. Uma outra dica seria a caixa do Meu Mestre Mandou. Assim que o juvenil ele chega na classe, ele retira uma ficha e ele entra segundo o comando. Então, por exemplo, abraçar um amigo, ele entra na classe e já abraça um amigo. Uma outra sugestão de ficha seria essa, olha, chamar um amigo para falar um versículo bíblico com você. Ele chama o amigo, convida e fala o versículo bíblico com ele. Uma outra dica seria alguns balões colados na porta com os mesmos comandos dentro, aonde eles pegam, estouram e entram para a classe. Juvenis gostam de ser desafiados. Que tal nesse trimestre desafiar os seus juvenis com algumas atividades? A gente trouxe aqui um cartaz, sabe aquele álbum de figurinha? É um cartaz de figurinhas, onde tem várias atividades como realizar, por exemplo, uma noite temática, realizar um pôr do sol ao ar livre, arrecadação de alimentos, visita a pessoas idosas. E aí, conforme os juvenis, eles vão cumprindo os desafios, eles vão ganhando aqui, olha, adesivos, né, figurinhas, e a ideia é que chegue no final do trimestre eles tenham completado todo esse cartaz de figurinha. Neste momento, nós também precisamos acolher as nossas visitas. Afinal, quem não gosta de receber presente, não é mesmo? Nós temos aqui uma sugestão de um cartãozinho que diz: Vós sois a luz do mundo, no livro que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 14. E olha que interessante, dentro desse cartãozinho tem uma lanterninha. Olha que legal, vós sois a luz do mundo. Essa aqui é uma dica. Depois, nós temos aqui uma nova dica, de um cartãozinho também com glow stick, que diz assim, olha, deixe a sua luz brilhar. Olha que legal. Bacana essa sugestão, não é mesmo? Você pode fazer aí, hein? A oração, ela conecta o juvenil ao céu. E nós temos alguns incentivos aqui para este momento tão precioso. Por exemplo, como sugestão, nós temos aqui um cartaz de oração em formato de celular e onde temos vários envelopes, onde o juvenil ele pode colocar aqui dentro o seu pedido de oração.
Uma outra sugestão também, nós temos aqui a roleta de oração, onde ele pode rodar a roleta e ele pode orar pela família, ele pode orar pelo colega da escola, bem como também orar pelo clube de desbravadores. Juvenil gosta muito de cantar. E a gente trouxe aqui algumas dicas para tornar esse momento mais criativo e divertido. Criamos um painel do Spotify e aqui eles farão a seleção das músicas que eles mais gostam, a playlist. A ideia é colocar aqui um QR Code com um drive onde você vai baixar todas as músicas preferidas dos seus juvenis e então eles vão poder acessar para poder assistir e ouvir em casa, caso sejam os vídeos do YouTube. Outra ideia é que eles adivinhem qual é a música. É bem legal, vai ter uma caixinha com cartinhas e, por exemplo, qual música será? Meu Farol. E aí tem outras, né, que eles têm aqui as imagens para que eles possam adivinhar. Conversar com Deus, Maranata, Pintor do Mundo e assim por diante. Eles vão amar esse momento. As ofertas da divisão sul-americana vão atender 3 projetos. O primeiro deles é o residencial estudantil no Chile. Depois, 100 igrejas de baixa renda também no Chile. E uma escola adventista em Sairé, em Pernambuco. Aqui nós temos algumas sugestões de uma igrejinha para que eles possam depositar as suas ofertas. Temos também aqui um barquinho, olha, uma canoa, onde eles podem também depositar as suas ofertinhas representando o Brasil. Temos aqui também algumas lupas com curiosidades sobre esses países que nós estamos trabalhando, muito fáceis de serem feitas. Por exemplo, aqui nós usamos papel, usamos color set e usamos uma misturinha de cola mágica, que foi composta por cola e tinta guache. Isso aqui nós chamamos de raspadinha. Vejam bem. Aqui eu vou mostrar para vocês que nós temos a opção de raspar e nós temos a opção de verificar a curiosidade relacionada ao país. Olha que legal. Por exemplo, essa curiosidade, ela fala especificamente sobre a culinária brasileira, que é uma mistura de 3 grandes influências: indígenas, que é compostas por mandioca, milho, peixes e frutos. Depois africana, que é óleo de dendê, acarajé, vatapá, e também europeia, doces, carnes e temperos. Outra dica é ter uma mala de viagem, aqui com os selos de vários lugares aqui das regiões do nosso trimestre. Nessa mala, a gente pode desafiar os nossos juvenis para que leve cada sábado ela para sua casa, entregando para ele um bilhete de embarque para essa viagem. E quando ele chegar lá na casa dele, ele vai poder colocar dentro dessa mala coisas que sejam referentes. Por exemplo, comida, uma vestimenta, uma imagem, alguma coisa que ele encontra. Então tem aqui cenários do nosso trimestre. Cenários como montanhas de gelo no Chile, a gente tem um mapa da nossa divisão e também cenários das nossas praias lá da região de Pernambuco. Vai ser bem divertido cada sábado eles trazerem uma dica ou até mesmo tirar daqui de dentro as lupas com as curiosidades do trimestre. Durante esse trimestre, nós vamos focar em alguns pilares para a lição da escola sabatina. Por exemplo, nós vamos falar sobre comunidade, descobrindo o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos falar também sobre serviço. Jesus viveu para ser uma bênção para nós e também para os outros. E a graça de Cristo, que é um presente para nós. E através dessa graça nós viveremos a eternidade com Jesus lá no céu. Nesse trimestre é importante a gente ter um momento de ensinar e memorizar os versos da Bíblia da lição de cada sábado. Temos aqui algumas dicas para você poder usar de forma prática lá na sua classe. Aqui a gente tem o verso da Bíblia escondido. Então tá aqui uma palavra escrita nesse plástico com um fundo de papel escuro dentro. Quando coloca a lanterna aqui dentro, aí o juvenil consegue ler e enxergar aqui através da luz o verso daquele sábado. Outra dica é cada sábado imprimir nessas lâmpadas o verso que fica aqui escondido. Então, imprime a lâmpada numa versão que está sem o verso e ao fundo tem uma outra versão do verso que está impresso. E quando o juvenil ilumina aqui com a lanterna, olha o que acontece. Ele consegue ler
o verso da Bíblia para ele poder memorizar. A dica é que ele leve cada sábado o verso do sábado para casa, e lá na chave mestra tem uma sugestão de ter um painel de escalada que a gente pode usar para esse momento também, aonde seria o escalando a Bíblia. E cada sábado que o juvenil memorizar o versinho da Bíblia que ele levou para casa, ele vai subir aqui um processo da escalada dele para chegar no final do trimestre e ver quem chegou no topo. Uma outra dica super interessante é essa caixa surpresa. Dentro dessa caixa, ela pode conter alguns objetos nos quais vocês podem tirar e relacionar com as histórias. Por exemplo, uma coroa ou até mesmo um objeto que remeta à história que está sendo contada. Uma outra forma também de nós utilizarmos essa caixa é nós tirarmos algumas perguntas para que a gente consiga explorar mais o conteúdo ministrado da lição. Os juvenis, eles gostam de ser instigados à curiosidade. Então, ainda na ideia de caixa, a gente tem um outro tipo de caixa um pouco mais fácil, porque pode ser uma caixa qualquer que você tenha, bonita aí, que você vai colocar os objetos referentes à lição. Então, nessa caixa aqui tem, por exemplo, na história de Davi, a coroa, né, o pano vermelho. Se for na história de Jesus, a roupa de Jesus, uma roupa bíblica. Então, essa caixa aqui vai mostrar esses objetos. Agora, temos algumas dicas para poder fazer de atividades preparatórias na lição. Aqui na lição de Davi, a gente vai ter um momento bem especial. Como que funciona, professora Lídia? Nas lições de 1 a 4, fala muito sobre reconciliação e perdão. Todos nós precisamos perdoar alguém, seja um amigo, seja alguém da sua família. E para isso, nós trouxemos como sugestão a caixa Correio da Amizade, onde você pode escrever uma mensagem importante para um amigo, de reconciliação, de perdão ou até mesmo de motivação e colocar dentro da caixa. Aqui também, nas lições que vão falar sobre Jesus, a chave mestra sugere fazer um cartaz com o nome Jesus. Então, a gente trouxe aqui uma forma bem divertida de fazer esse cartaz. Pode pegar uma cartolina grande e aí nessa cartolina você escreve a palavra Jesus com água e bicarbonato, de forma que fique ali invisível. E aí a gente vai pegar uma tinta feita de açafrão e álcool e nós vamos, no primeiro dia que trabalhar a história de Jesus, a gente vai contar a história, mostrando para eles aqui conforme vai pintando a palavra Jesus aparecendo. E a ideia é que cada sábado que os juvenis forem aí aprendendo sobre a vida de Jesus, ao redor desse cartaz, eles vão colocar características sobre a vida de Jesus, características do caráter de Jesus. E olha que legal, eles vão achar o máximo, ó, que apareça a palavra Jesus aqui. As últimas 2 lições é sobre o céu. E a ideia é que você trabalhe toda essa questão do céu, decorando a sala com balões brancos, vivenciando com eles a alegria e a beleza que vai ser estar no céu. Mas na última lição, a gente tem uma dica de fazer um passaporte do Sou Mais, colocando ali o nome dele ou Filho de Deus, algum atributo ali dele como cristão. E nesse passaporte, quando fizer para o juvenil, ele pode colocar ali um carimbo, pode fazer adesivos dos lugares que ele já passou, mas principalmente o último lugar que ele irá, a última viagem dele, que é o céu, um lugar tão importante e tão especial. Para também a gente fixar os conteúdos da lição, a gente tem um momento quiz, né, professora Lídia? Isso mesmo. E o momento quiz não podia ser diferente, tem que ser muito criativo, muito legal. E a gente trouxe aqui um cubo de pergunta com a sineta, onde a gente pode fazer estilo passa ou repassa. Mas a gente tem uma outra coisa também bem desafiadora, que é uma bomba. É um jogo que você compra e ele tem um som, essa bomba aqui. E quando você liga, vai passando para cada juvenil para ver quem vai responder, quem não responde, demora para responder. Eu falar, por exemplo, palavras relacionadas com o céu. E aí essa bomba explode se a pessoa demora para responder. É uma forma divertida também de fazer com os seus juvenis. A lição sempre tem um momento importante, que é o compartilhando. O compartilhando é o que ela aprendeu e agora ela vai fazer isso na vivência, na prática, ao sair da escola sabatina. Aqui nesse painel, a gente colocou as seguintes frases: que tal? Que pena? E que bom! Então, ao final da lição, a gente vai fazer um momento de reflexão, onde o juvenil ele vai poder colocar que bom do que algo novo que ele aprendeu,
O que tal ele pode aplicar na vida dele, ou que pena que, por exemplo, o rei Davi pecou, né? São coisas importantes. E nesse mural a gente vai desafiar que o compartilhando a tarefa que ele levou para casa, ele traga na outra semana uma foto, quem sabe de uma visita, quem sabe da entrega de um alimento para alguém, para colocar e no final do trimestre esse mural estar bem bonito com as atividades missionárias e as atividades do compartilhando que cada juvenil fez no trimestre. Neste trimestre também não podemos faltar as datas comemorativas, em especial dos aniversariantes, não é mesmo, Marcela? Verdade. E nós temos aqui para mostrar para vocês um quadro muito criativo de aniversariantes, onde tem a foto do juvenil e a outra metade ele tem a oportunidade de fazer a caricatura. Olha que interessante, o autorretrato dele, né? Então, super interessante, uma ideia linda, prática para você fazer junto aos seus juvenis. Então, não esqueça, coloque só a metade da foto do seu juvenil e deixe o resto com ele, combinado? Mas além disso, além dos aniversariantes, a gente tem algumas datas e tem alguns momentos que a gente sempre gosta de dar um presentinho, não é verdade? Então, a gente trouxe aqui algumas sugestões de lembranças. Então, por exemplo, para os aniversariantes, o que a gente pode dar de presente, né? Então, menina gosta muito de ganhar caneta, lápis, né? Ganhar agenda, principalmente se for personalizado. Então, coloca ali alguma questão do Sou Mais. As meninas ainda, faixinha para o cabelo, para elas poderem aí fazer o cuidado com a pele. Os meninos, bloco, caixinha de som, é bem legal. Binóculo, né? Um binóculo bacana. E para os dois também daria para esses copos personalizados, Sim. esses copos modernos assim que eles gostam, seria bem legal. Outra data comemorativa que a gente tem nesse trimestre é o Dia do Pastor. Isso mesmo, o A dia do gente não pastor. pode esquecer, é o Dia do Pastor. E a gente trouxe uma ideia bem assim, autêntica, que é você pedir para a esposa do pastor uma forcinha e pedir para ela a foto dele quando ele era criança. Não é fácil, mas se você conseguir, vai ser muito significativo. Seu pastor recebeu um quadro dos juvenis com uma homenagem de quando ele tinha a idade deles, com um versinho: ser criança nos lembra que a vida é feita de momentos simples e felizes. Feliz Dia do Pastor. E ele vai lembrar que ele também foi criança e que ele é uma pessoa especial, então convide ele para vir, para receber essa lembrança, os juvenis orarem com ele, fazer um cartão personalizado. Vai ser um dia bem legal, bem especial. Essa é a ideia aqui para vocês fazerem, comemorarem esse dia. Bom, mas esse trimestre tem mais comemorações. O que será Isso que tem? mesmo, esse trimestre também nós vamos dar ênfase no Natal, não é mesmo? E você não pode deixar de trazer a sua oferta especial. Você traga a sua ofertinha e coloque, deposite ela na árvore de Natal para ajudar outras pessoas que precisam também. Nós criamos aqui de uma forma bem criativa uma árvore fácil, né, que a gente monta bem rapidinho. A gente pegou alguns caixotes que já estavam aqui no cenário, colocamos apenas esse festão aqui e uma estrela. Inclusive, essa estrela, essa árvore vai poder ter aí alguns momentos de escrever cartões, eles podem escrever cartões para os amigos. Isso. Você pode explorar com as outras atividades. A chave mestra também trouxe outra ideia, que é a ideia, professora Lídia, de um presépio, onde cada sábado eles vão depositar um personagem dessa história nesse presépio aí no mês do Natal. Sim. E nesse mês do Natal, você pode também fazer um presépio junto com eles. Na chave mestra tem uma ideia de fazer com caixinhas. Sim. E eles fazerem como se fosse carimbo de cada personagem. E outra ideia que a gente trouxe é de você montar como se fosse uma cidadezinha, um vilarejo aqui é de madeira, mas pode ser feito com outros materiais recicláveis. E eles, assim que chegarem no mês de dezembro, a gente mudar o incentivo de presença para eles colocarem uma árvorezinha, né, compondo aí esse cenário. No Natal, a gente também tem uma outra coisa, que é o momento do mutirão de Natal. E a gente trouxe uma ideia bem criativa esse trimestre, Isso mesmo. que é colocar uma caixa lá na sala. E eu vou pedir para a professora Lídia segurar aqui, eu vou levantar a caixa para vocês verem bem de pertinho. E essa caixa tem um nome, olha o nome aqui, Come Come. A ideia é que seja uma caixa grande e com um bocão também. E aí, cada sábado a gente vai incentivar que os juvenis tragam alimentos e esses alimentos para ajudar na campanha aí da ADRA, da ASA, da igreja.
E quando a gente vai ter um termômetro aqui, e esse termômetro vai estar assim, com muita fome. E aí ele ainda vai estar com fome, quase lá, satisfeito, muito satisfeito. E aí a cada sábado, conforme vai enchendo a caixa do Come-Come, se completar você esvazia e incentiva para que eles tragam mais, porque vai ser um período bem legal da gente fazer essa campanha, mas não só a campanha. Pegue seus juvenis, reúna todos eles, convide os pais e leve para as pessoas junto com eles. Esse vai ser um aprendizado ainda maior de solidariedade, eles vivenciarem a entrega. Queridos professores, esperamos que essas dicas sejam bênção aí na sua classe nesse trimestre. Obrigada pela sua presença. Um grande abraço. Obrigada pelo seu trabalho, que Deus te abençoe.